Essa questão que caiu no Enem 2021, ela é muito importante porque ela vai falar sobre uma reação química que aparece bastante na prova do Enem. Então fica ligado nessa correção que diz o seguinte, ó. O aroma do flavorizante derivado, olha só, ele vai ser derivado do ácido etanóico. Então aqui a gente já tem uma reação orgânica que vai ser produzida a partir do ácido etanóico. Tá? E que apresenta cadeia carbônica saturada é quem? Então é o seguinte, ele já está falando que o ácido etanóico vai produzir alguma coisa, vai formar alguma coisa, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, esse ácido carboxílico, tá? Ele vai produzir alguma coisa. Só que para produzir alguma coisa ele tem que reagir também com alguma coisa. Então a gente vai deixar aqui um maisinho, vamos saber com quem é que ele vai reagir, vamos ver o que, que ele vai produzir. E o texto começa falando o seguinte: com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia ela utiliza flavorizantes. O que são flavorizantes? É aquilo que dá sabor e cheiro de forma artificial, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, de forma artificial, tá? Por exemplo, aqui, ó, em geral essas substâncias são ésteres. Opa! São ésteres. Então esse ácido carboxílico vai formar um éster. Aí tu já tem que estar na tua mente qual é a reação química que vai acontecer aqui. Para formar éster a partir de ácido carboxílico, essa reação é chamada de reação de esterificação. Tá? A esterificação é a reação utilizada para formar éster a partir de ácido carboxílico. E quem é que é utilizado nesse processo? É ácido carboxílico e álcool, que forma éster mais água. Tá? Essa é a reação de esterificação. Beleza? Tranquilo, né? Só que é o seguinte, ele está falando aqui que esse éster ele vai ser formado, ele é derivado do ácido etanóico. Lembra que o ácido etanóico são 2 carbonos na cadeia. Então a gente coloca aqui, ó, 2 carbonos, CO, aí coloca aqui a estrutura do ácido carboxílico, que é o ácido etanóico. Então deixa eu colocar aqui a estrutura do ácido etanóico para a gente poder visualizar ela aqui de forma mais adequada. Então, esse ácido etanóico, ele vai formar o nosso éster lá na frente. Vou até colocar o éster de outra cor aqui, ó. Como é que esse éster é formado? Lembra, ele é derivado do ácido etanóico. Então, uma parte aqui do ácido etanóico vai formar esse éster. Qual é a parte? É essa estrutura aqui, ó. O hidrogênio aqui do ácido carboxílico vai sair para formar a água lá na frente. E lembra, a água ela é formada com 2 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Um hidrogênio saiu aqui do ácido carboxílico. O outro hidrogênio e o oxigênio vão sair da onde? Do álcool. E lembra que a estrutura do álcool tem que ter hidroxila? Tá? Então a gente já começa aqui a verificar como é que esse éster ele pode ter a sua configuração. Mas uma coisa óbvia, você já sabe. Esse éster ele tem que ter isso aqui, ó, na sua configuração. Ok? Tem que ter isso. Que pode, como ele está colocando aqui a fórmula molecular e não a fórmula estrutural, então a fórmula molecular seria mais ou menos assim, olha, desse éster aqui que vai ser formado. CH3, COO, aí aqui vai ser a sequência da cadeia carbônica, vai ter outra parte, tá? Então esse éster vai ter que ter, pelo menos começar com isso aqui na sua estrutura. Então tá, o aroma do flavorizante, que vai ser derivado do ácido etanóico, ele tem que ter isso aqui na sua estrutura. E olha só, o benzoato de metila, ele aparece aqui, ó, com C6H5, já é diferente do que a gente quer aqui, ó. Já é diferente aqui do que a gente quer. Então não pode ser, por exemplo, o benzoato de metila, a gente já elimina aqui o QI. O acetato de isoamila, que é a banana, olha, ela começa com CH3, CO2, e tem outra sequência aqui de carbono, né? CH3, CO2. Eu coloquei COO, mas é CO2 também, viu, gente? Não tem problema, pode ser escrito também dessa forma. Então pode ser a banana, tá? Olha, pode ser também o acetato de benzila, o pêssego, ó. Vamos deixar aqui o pêssego. CH3, CO2, aí tem a sequência da cadeia. Pode ser aqui o propanoato de isobutila? Não, porque o propanoato de isobutila, ele tem 3 carbonos. Aqui, olha, CH3, CH2 e CO2. Aqui é só CH3 e CO2. Tá? Então não pode ser o rum, por exemplo. Já elimina aqui o rum. E o antranilato de metila começa, olha, de uma forma diferente. Tá? Então a gente pode eliminar também a uva. Então fica pra gente banana e pêssego. Qual dos dois vai ser o éster que foi derivado, o flavorizante, né, que vai ser derivado desse ácido etanóico? Bom, lembra que ele falou aqui que tem mais uma condição?
essa cadeia carbônica ela é saturada. Então ela não pode ter dupla ligação. Aí eu vou desenhar a estrutura tanto da banana quanto do pêssego aqui para a gente analisar. Então vamos lá na banana e no pêssego. Na banana aqui, CH3, C. Aí tem aqui, olha, esse O2, tá? Então vou colocar aqui, ó. É como se fosse mais ou menos assim, CO2, né? Aí tem aqui CH2, 2. O que significa esse CH2, 2? Significa que tem duas estruturas de CH2. É como se fosse assim, ó. CH2, CH2. É isso. Aí aqui tem CH. Vamos colocar aqui CH. E ao lado de CH tem CH3, 2. Ou seja, são duas estruturas de CH3. Tu coloca CH3 e CH3. Tá? Então essa é a estrutura da banana. Você percebeu aqui? Inclusive, professor, por que o senhor colocou aqui CH3 e CH3? Porque, gente, o carbono tem que fazer 4 ligações, né? E esse carbono aqui, o CH, só estava fazendo 2 ligações. Com o hidrogênio e com esse outro carbono. Então eu adicionei CH3 e CH3. Tu percebe que essa cadeia, ela é uma cadeia saturada. Ela não tem dupla nem tripla ligação entre carbonos. Como ela não tem dupla nem tripla entre carbonos, ela é a nossa cadeia. Por isso que o gabarito correto é a banana. Ah, professor, mas e o pêssego? Por que ele não entra? Porque no pêssego, vou desenhar a estrutura aqui do pêssego. Ó, o pêssego começa com CH3, tá aqui CH3, CO2, tá aqui o CO2. Deixa eu só apagar essa estrutura que a gente vai desenhar o que ele está falando aqui. Ó. Aí depois ele segue com CH2, tá? Opa, só fazer uma estrutura melhor aqui. Agora, e ao lado do CH2 aqui, ó, vocês percebem que tem esse C6H5. O que é esse C6H5? Gente, toda vez que aparecer para vocês C6H alguma coisa, tá? Geralmente esse C6H, eu vou colocar assim HX, porque pode ser H4, H5, H6. Isso aqui está relacionado a uma estrutura do benzeno. Então, olha, se a gente fosse desenhar, por exemplo, esse C6H5 que ele fala bem aqui, ó, nessa parte aqui da molécula, ele seria mais ou menos assim, ó. C6, né? Vamos desenhar os 6. Tá aqui os 6 carbonos. E os 5 hidrogênios? Olha, esse carbono aqui está fazendo... Esse carbono aqui, ó, tá fazendo 3 ligações. Então precisa de mais um, que é o hidrogênio. Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações. Então vou colocar um hidrogênio também aqui, outro hidrogênio aqui, aqui, aqui e aqui. Aí, professor, mas esse carbono aqui está fazendo só 3 ligações. Ele não tem que fazer 4? Tem, né? Então, como ele tem que fazer 4, eu vou colocar uma dupla. Esse carbono também tem que fazer... Esse carbono aqui também tem que fazer 4. Então, a gente coloca uma dupla. Esse carbono também tem que fazer 4. Aí tem um detalhe. Não é C6H5? Então, vou tirar um hidrogênio daqui. Vai ficar só com 5 hidrogênios. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocar uma dupla aqui. Gente, essa estrutura toda aqui é a estrutura do nosso benzeno. Tá? Que pode ser escrito dessa forma ou dessa outra forma aqui. Ó. Beleza? Perfeitamente desenhado esse benzeno, né? Agora aqui, ó. Melhor. Lembra que o benzeno tem essas duplas ligações intercaladas? Tá? A gente pode pegar essas duplas ligações intercaladas, por sofrer ressonância, a gente desenha aqui esse símbolo no meio dele. Ok? Por que não pode ser o pêssego? Porque o pêssego tem essas insaturações. E aqui ele falou que a cadeia é uma cadeia saturada e não insaturada. Por isso que não pode ser o pêssego. Por isso o gabarito correto é a letra B, a banana. Ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.